Olá, eu sou Enéas Tavares e eu escrevo para o blog literário Sem Serifa. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito da tag Perfil Literário, para falar um pouco a respeito dos meus gostos de leitura, a respeito das minhas principais influências. Então nós temos 10 questões aí pela frente. A primeira diz respeito aos meus gostos específicos. Eu sou um sujeito muito eclético, eu sou professor de literatura clássica, então os meus gostos literários começam com Homero, Sófocles, Eurípides, Sêneca, Virgílio, Ovídio, enfim, os autores basilares da literatura ocidental, indo até Shakespeare, William Blake, os poetas românticos ingleses, autores do século XIX, até a literatura contemporânea, especialmente a literatura fantástica, que é aquela que eu mais leio, que eu mais aprecio, gosto muito também de histórias em quadrinhos. Então, para mim, é um pouco difícil falar de um gênero literário específico ou favorito. Com respeito à minha saga, a saga que eu mais releio, que eu mais indico para os amigos, sem sombra de dúvida é As Crônicas Vampirescas de Anne Rice. Eu trago a vocês aqui A Rainha dos Condenados, nessa capa avermelhada e sangrenta, anos 80, né? Que é um dos romances mais conhecidos dela, em que ela apresenta a Caixa, né, a rainha de todos os vampiros. E o meu romance predileto da Anne Rice, talvez o meu romance predileto na vida, que é a História do Ladrão de Corpos, um livro que inclusive eu já resenhei para o Sem Serifa. A Anne Rice, além das Crônicas Vampirescas, vai ser conhecida também pelas Crônicas das Bruxas Mayfair, e ela vai lidar, né, com essas criaturas monstruosas, horrendas, assustadoras e ao mesmo tempo absolutamente fascinantes, charmosas, atraentes, né? Praticamente todos nós ofertaríamos o nosso pescoço para o vampiro Lestat ou para a vampira Gabrielle, entre outros personagens marcantes. A próxima pergunta, eu vou pegar a minha cola aqui, né? Que é a respeito de qual livro eu demorei mais para ler. Sem sombra de dúvida foi Ulisses, do James Joyce, um autor que eu admiro e que eu prezo muito, especialmente por reler a Odisseia de Homero, reler a Bíblia, reler Shakespeare, né? Nesse que é um dos romances mais importantes do século XX. Mas é um livro demorado. São 18 capítulos, cada capítulo apresenta uma estratégia narrativa diferente, e para mim foi uma leitura aí de meses, né? Sendo que eu trabalhei, inclusive, esse livro em uma das disciplinas do curso de letras. Com respeito ao livro que eu estou lendo, eu sempre leio vários livros ao mesmo tempo, né? Sempre escolho um de ficção, de não ficção, de história. Nesse momento eu estou no segundo livro das Crônicas de Gelo e Fogo, do George Martin, né? Que boa parte dos leitores e leitoras conhece e também aprecia. É um autor que eu tenho redescoberto, descoberto especialmente com muita alegria pela narrativa, pelos diálogos, pela caracterização de personagens. E eu estou lendo a biografia do Philip K. Dick, que é Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos, tá? Que é uma biografia que eu vou, inclusive, resenhar para o Sem Serifa, num mês especial que nós teremos dedicado ao autor dos contos, que deram origem a filmes como Minority Report, Blade Runner e tantas outras obras de ficção científica que são tão importantes no século XX. A próxima pergunta é quantos livros eu tenho na estante? Essa é uma pergunta que eu não tenho como responder. Eu tenho várias estantes, várias pequenas bibliotecas. Eu tenho uma biblioteca na minha sala de vídeo, eu tenho uma biblioteca no meu gabinete de trabalho, que é uma biblioteca de literatura fantástica, onde eu produzo os contos do Brasiliana Steampunk, onde eu escrevo os meus artigos. Eu tenho uma biblioteca de literatura greco-latina na minha sala, na UFSM. Tenho uma biblioteca dedicada à obra de William Blake, aos livros iluminados, que é o meu principal tema aí de pesquisa, né, no meu dia a dia. Então não tenho como quantificar a quantidade de livros, além dessas pilhas aí que vão se formando pelo apartamento, né, ou pelo meu mausoléu, na medida em que a cada mês a gente vai comprando mais livros. Enfim, eu tenho uma pilha infinda aí de leituras atrasadas que eu vou tentando colocar em dia. A próxima pergunta diz respeito ao meu livro mais antigo, que no meu caso é A Esfinge. Tá? É um livro de enigmas, enfim, né, de charadas, publicado aqui no Brasil em 1907, tá? Nessa pequeníssima edição, com folha amarelada, né, literalmente caindo aos pedaços. Aqui foi uma surpresa, eu pensei que o meu livro mais antigo tinha sido um presente de um casal de amigos de Brasília, que é o Wanderson e a Cibele, um beijo para vocês.
Mas o mais antigo é realmente a Esfinge, que é de 1907, entre outras velharias, né, que eu tenho por aqui. O próximo livro que eu vou ler é S, do J.J. Abrams e do Doug Dorst, tá? Que é um livro maravilhoso, um livro lindíssimo. É um livro falso, na verdade. Ele é o Navio de Teseu, tá? Que tem esse formato assim, roubado de uma biblioteca. E no meio dele há várias fotos, documentos e escritas na margem. Então você pode ler tanto a história principal como as anotações que possíveis leitores fizeram na margem, né, ao lado de documentos sobre o autor. Obviamente documentos falsos, né? Essa é uma edição emprestada e é o próximo livro na minha lista de aquisições. Com respeito ao livro que mudou o meu modo de ver o mundo, né, que é a pergunta 8, certamente o retrato de Dorian Gray, né, a história desse jovem belíssimo que faz um pacto fáustico com o seu retrato. O retrato começa a envelhecer e a mostrar as marcas da sua degradação moral, ao passo que ele permanece, né, eternamente jovem. Tá? A ideia do Oscar Wilde para esse romance era justamente produzir uma reeducação dos sentidos. Então, depois de ler O Retrato de Dorian Gray, um livro que eu já reli assim, milhares de vezes, nós passamos a ver de forma diferente, a sentir, a observar, a escutar, a cheirar, enfim, a perceber o mundo e as pessoas, né, de uma forma mais intensa, que era justamente uma das ideias do Wilde e dos seus heróis em O Retrato de Dorian Gray. Qual livro, a penúltima pergunta, qual livro eu proibiria? Nenhum, exceto os mal escritos. O próprio Wilde brinca com isso, né? Não há livros bons ou ruins, há livros bem escritos e livros mal escritos. Tá? Então os livros mal escritos devem ser certamente proibidos, né? Porque eles são um desserviço aos leitores. Né? Mas de forma pontual não, eu não proibiria nenhum livro. Né? Os livros estão aí para serem lidos, apreciados, admirados ou mesmo desprezados e criticados. Né? Um dos grandes problemas do século XX é justamente a proibição e a censura no que diz respeito a obras literárias, a obras ficcionais. Então eu acho que não é o nosso papel proibir, né, nenhum tipo de livro. Né? Cada leitor tem as suas experiências de descoberta no mundo da leitura. Para finalizar, a última pergunta, qual livro eu levaria para uma ilha deserta? Que é bem difícil, né? Eu levaria vários, mas se eu escolhesse apenas um, não seria uma obra literária tradicional, seria uma obra em quadrinhos. Né? Eu gosto muito de quadrinhos, gosto muito de Sandman, de Neil Gaiman, o Preacher, do Garth Ennis, entre outras coisas, mas a minha história em quadrinhos predileta, né, uma das minhas histórias prediletas é Prometeia, de Alan Moore, né, que é uma narrativa a respeito de histórias, a respeito de livros, a respeito de imaginação, a respeito de magia. Eu acho que essa belíssima edição me ajudaria, né, a enfrentar a solidão e uma ilha deserta. Então, com isso, eu respondo a essas 10 perguntas da tag Perfil Literário. Um grande beijo a todos vocês e nós nos vemos as resenhas aí no Sem Serifa e em outros eventos literários.